Meu marido comprou a tropa a prazo para ir pagando. Aí foi pagando e foi carregando. Ele falou para mim, eu vou trabalhar com a tropa e você vai ser da capata. Aí ele comprou 13 porcos de porco chiqueiro. E eu moía milho no moinho, cozinhava e tratava dos capatos. E ele trazia candeia, batia aqui em Silveira, aqui nos Cardoso. Os Cardoso foi patrão há muito tempo. Conheceu os Cardoso, né? Aí daí ele levava carga à fazenda. Levava a venda da Bocaina, porque não tinha caminho de carro. Era só caminho de cavalo, de burro. Aí ele chegava no carro, empiava a candeia e achava o lote de carga, chegava de madrugadinha, carregava a tropa e ia posar na lagoa. Sabe onde é a lagoa? Lá ele posava. Quando era o outro dia, ele chegava na Bocaina, descarregava a tropa e chegava em casa, sortava já arceava outro lote de candeia. Aí ele ensinou, eu ajudava ele a piar, fazer os feixes, sabe? E eu passava as arças e ele vinha acabar de arçar. O outro dia, muito cedo, com o dia escuro, eu fazia almoço. Aí eu saía na porta e falava para ele, o almoço está pronto. Aí eu arrumava o saco de roupa, o saco de trem, como se fala, do jeito que a gente falava, o jacá de careirão e a bolsa de café. Pequenininho. Saco de trem. É. Ali você punha feijão num, arroz no outro, farinha no outro. Se pusesse farinha de milho e farinha de mandioca, levava 8 saquinhos. Se fosse uma farinha só, era 7. Ali você punha uma costelinha de porco na fumaça, puxando fogão, enxugava, linguiça feita em casa. A carne eu fazia tudo em linguiça, porque você vai muito porco, né? Aí eu punha ali, chegava, já deixava, picava ela, já punha dentro da panelinha e levava, chegava lá e fritava ela, ferventava, fritava e punha arroz no meio. Ficava gostoso, né? Assim, como eu falei pra você que nós servava porco, tanto nós servava que meu marido comprava na Bocaina os porcos, então trazia, a nossa casa era de chão, então ele vinha e punha as metades de porco, tudo assim no chão, uma atrás da outra, e enchia. Ficava só o bequinho para ir passar para a cozinha. Quando chegava de manhã, no crazinho do dia, eu levantava, ia lá e cortava. Você sabe o que é o lombinho da metade do porco? Você sabe, tem o lombo e tem o lombinho, né? Aí eu tirava metade do lombinho, punha numa panela, ferventava, fritava, fazia um virado mesmo chocoso mesmo. Punha numa marmita e uma garrafa de café. E punha no embornar e ele carregava e levava para a cunha, os porcos que ele comprava. Levava para a cunha. Aí quando ele voltava, chegava num lugar que tivesse um campeãozão bom, ele sortava o burro que ele estava a cavalo e os que estavam carregados para pastar, e ele sentava e ia comer o virado. Aí chegava, se fosse ali para 6 horas da tarde, ele saía às 6 horas da manhã e chegava às 6 da tarde. Ia em cunha e voltava. Nossa, longe. Ia longe. Ia longe. Conheço o caminho. Fazia isso. Mas, você vê, precisava, o serviço dele era esse, né? Naquele tempo não tinha opção, né? Ou trabalhava desse jeito ou trabalhava desse jeito, não tinha outro jeito. Tem muita história de nossa vez, quando o dia que matava capado, teve um dia que ele falou pra mim assim, até uma conversa boba que eu vou falar, mas o que aconteceu é real, né? Aí nós já tinha cozinha, cozinhava adreado, muito bem limpinho. Ele falou, amanhã eu vou matar 6 capados. Falei, o que eu vou fazer dos fatos do porco? É muito para mim deixar tudo para casa. Os fatos que a senhora diz o não tinha vazia, o fato, o figo, bucho, tripa, tudo, né? Aí eu falei para ele, eu lavo a cozinha bem lavado e você pega uma bacia grande e vai trazendo e despejando no chão. E depois eu vou repartir com as vizinhas. Aí eu, bastante vizinha, eu avisei uma, avisei a outra, digo, vocês vêm pegar um fato de porco aqui. Aí elas falaram para mim, a senhora tira então o sangue para mim fazer o chouriço, porque aí eu aproveito. Aí eu tirei uma vazia grande assim de sangue, aí cada um levava o fato e uma vazia de sangue. E esses fatos, geralmente, o que eles faziam com esse fato? O fato lavava, a gente lava a tripa, vira com a varinha,
põe numa vasilha, põe um pouquinho de fubá, amassa bem ela assim, ela sai aquela gosminha, tudo, aí você torna a lavar de novo, você tempera ela e põe na fumaça. Se você quiser assoprar ela, você assopra de vento. Põe lá na fumaça, você põe na gordura, pururuca, fica a coisa mais gostosa. É mesmo? Tem gente que, eu já ouvi falar que pega e faz linguiça também, né? Não, eu fazia da metade de um porco, eu picava a carne, de primeiro não tinha bacia, era gamela, de pau, você já ouviu falar? Então tinha as gamelas grandes assim, eu picava a carne, mas não gostava da carne moído, porque moído não era bom de encher a tripa. Aí eu picava bem miudinho assim, temperava ali com todo o tempero, enchia a barrigada de um porco, eu enchia tudo de carne. Nossa. E fazia um vará na fumaça de lá assim. Mas também você punha uma linguiça para fritar, a pessoa vinha vindo longe e já via o cheiro. Eu tenho vontade de fazer linguiça. A cabeça do porco a gente pegava ela, partia com um machadinho no meio, cortava o focinhinho e jogava fora e punha para cozinhar. Quando ela ficava bem cozidinha, a gente pegava, tirava com as escumadeiras, punha numa vasilha, deixava esfriar, tirava a carne todinha. E ali a gente fritava, podia guardar, podia, quisesse comer na hora, comia. O bucho do porco, pegar, corta só um pedacinho e lava ele, rapa, porque ele tem uma sujeira por dentro, né? Rapa bem rapadinho e você pega a carne e faz um viradinho muito bem caprichado e enche ele, costura e frita. Ai, e põe numa travessa, fica quieto, viu? Deixa eu ver o caldeirão da água aqui, põe para ferver, põe 2 colheres de pó, numa vasilha desse tamanho, 2 colheres de pó e deixa lá. Você dá uma mexidinha e deixa, ele ferve, né? Aí você pega, põe, o fogo está embaixo, faz a brasa. Aí você pega uma colher, pega 3 brasinhos e joga ali. E pega ele e desce e põe fora do fogo. Deixa ali. Aí o pó vai bater tudo lá no fundinho. O pó não fica misturado não. O pó vai lá no fundinho. Aí você pega com um pano, vira no bolo, enfolhazinho. E o açúcar? O açúcar você já põe para ferver junto. Mas é o açúcar ou é aquele mascavo? Não, o tempo quando eu casei, aí que apareceu o açúcar pra mim. Quando eu era mais criança, que eu não lidava com isso, aí era o açúcar preto, mascavo. Quando eu casei, apareceu o açúcar branco. Mas a senhora usou, depois de casada, o açúcar branco ou era mascavo ainda? Bom, aí eu usava o mascavo, que não tinha branco. E a rapadura? E a rapadura? A rapadura eu não usava, não. Não? Eu comprava para comer, mas para fazer café não. Ah, porque eu li várias vezes que era usado. Eu sei que tinha muita gente que fazia com rapadura, né? Mas eu com rapadura eu não cheguei a fazer, não. Fazia com açúcar mesmo. Agora esse café sem coador, a gente já pôr o açúcar junto com o pó. Aí quando você tira ele, vira no bolo, ele já tá docinho. Aí é só virar e servir. É uma coisa fácil, né? A cozinha é essa, aí é um arquinho ali fincado no chão, outro arquinho ali. E aqui é o petrucão. E o que é o jacá do caldeirão? O jacá do caldeirão é um jacazinho nesse ponto assim, que é uma caixinha, e com a tampa. Aí a gente abre a tampa dele, põe ali a panelinha, põe o caldeirão pra cá, embrulha num pano 2 pratos e duas canecas grandes assim para passar o café e o coador e 2 colheres a gente enfia na tampa do jaca do caldeirão. E os pratos a gente põe embrulhadinho por cima e naquele tempo a gente carçava de palha de milho. Que não tinha jornal, na roça era palha de milho. A gente carçava. Eu quero um caso sério. Aonde meu marido ia, ele ia e fazia a caminha dele, eu dava o prato feito na mão dele, dava o cafezinho. Ele morreu agora há pouco tempo.
Aqui o Jacá que carregava as coisas. Como que é? Meu pai era muito bravo. Então esse tempo não usava namoro. Na roça não. Era difícil a moça que namorava. Então, nós namoramos por recado. Ah, Então o irmão dele vinha buscar leite, eu falava para ele, fala isso assim pro seu irmão. Ele falava pro irmão dele, fala isso assim lá pra Gerardo. Aí era assim. Nós nunca conversamos, como falar isso pra você? Mas nunca se viram também? Não, ele trabalhava lá na nossa casa. Trabalhava na casa dela. Trabalhava. Mas não, ele lá e eu no meu canto não conversava. Oxe, Eu tinha muito medo do meu pai. ai. Meu pai era bravo, o olhinho azulzinho dele, mas era bichinho férrea. Então, meu pai gostava muito dele. Aí tinha outra pessoa lá que queria namorar ele disse, não, você vai casar com fulano. Aí os outros falaram, mas o João Nunes, mas meu pai chamava João Nunes. João Nunes é uma pessoa mais ou menos de situação, fazer a filha casar com uma pessoa tão pobre que não tem nada. Ele disse, não, mas ele é trabalhador, eu vou fazer. E casamos e vivemos 50 anos. E foi uma vida maravilhosa, viu? Ele nunca me maltratou. Se ele de noite dissesse para mim, eu tô querendo tomar um gole de café, eu levantava, vinha na cozinha, ou café, ou leite, levava para ele lá na cama. Isso aí, eu não tenho pesar, sabe? Eu não. Eu falo nele, não tenho pesar. Tudo que foi preciso fazer, eu fiz. A senhora foi feliz, né? Tudo, até que os outros se riam, que a cama dele no caminho de fora era bem arrumada. Punha um travesseiro enfranhado, punha um forro para ele forrar o couro, porque ele não dormia, punha o pelego dele em cima, punha o lençolzinho que eu punha o travesseiro enfranhadinho, quer dizer que ficava a caminha mais ou menos, né? Aí uns 2 cobertobão, os outros dormiam às vezes tremendo de frio. Isso era poucos, né? E bem caprichadinho. Isso não era para todo mundo. Não. Geralmente o pessoal ia e dormia de qualquer jeito. De qualquer jeito, cobria com saco de estopa. Não era triste. E a senhora cuidou dele? Não, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por a vida que vivemos. Agradeço a Deus. Os filhos não dá para perguntar porque nenhum lembra, né? Mas que foi verdade, foi. Costumava caçar? Não. Nada? Não Caça, era caçador. O pai dele era caçador. Mas ele não. Ele não gostava nem que pegasse passarinho para fechar, ele não gostava. Ele dizia que o passarinho é a natureza da terra. Então ele não gostava que pegasse. Não deixava. Às vezes as crianças gostavam de pegar, ele dizia, não, pega não. Passarinho deixa ele no mato. E para frente da nossa casa tinha um mato grande, tinha muita paca. A paca vinha na beira do terreiro comer chuchu, embaixo do chuchuzeiro. Mas ninguém matava. Depois que ele morreu, aí veio gente lá e matou. Mas enquanto nós moramos lá, não teve ordem, né? As pacas foram bem tratadas. E elas já ficaram tipo domesticadas, né? Vinha já no terreiro ali, não tinha mais medo, né? Então tinha um chucheiro grande assim pra frente, aí elas vinham. Então o Roquinho, que mora em Guará, ia lá, achava um lugarzinho que elas sentavam para comer o chuchu. De medo, mas eu pegava o pé do burro, segurava, meu marido amarrava o rabo o pé do burro no rabo do burro. E dava para mim segurar, porque nós não tinha filho, Aí eu nem companheiro, aí eu segurava, guardava a mão, eu segurava, não tinha medo. A outra hora ele punha troqueis, aqueles burros que era meio enjoado, punha troqueis no beiço do burro, torcia e eu segurava. Aí isso eu fiz muito. E a senhora já chegou a pegar a tropa e levar para a cidade? Não, junto com ele assim eu não saí, mas eu ajudava ele em casa.
Aí quando saíam-se, ele tinha um irmão dele, ele levava o irmão. Agora, sempre quando fazia roça, nós fazia lavoura, ele não trabalhava na roça. Ele arava a terra e comprava adubo e dava de meio. Aí quando ele quebrava a roça, carregava a roça, chegava 10 bestas de milho na porta do paiol, ele virava um lado e eu virava o outro. Aí virava junto. Ele tinha força de óleo. Agora hoje, a gente já não pode mais fazer esse serviço. Relava na roda de mão. A gente virava e cevava. Eu era tão forte que eu cevava um cargueiro de mandioca, eu mesmo virava com uma mão e com a outra mão eu chegava a mandioca no ralo. Eu relava. Depois tem o tipiti, você já viu o tipiti? É uma tipo de uma peneira. É, mas é alto assim, tipo uma boquinha só. Você enche de massa e a prensa. Era uma tora assim, furava lá e fazia um buraco nele, punha um gancho. E cada assim, punha uma cepa embaixo do tipiti ali e punha a cepa grande na boca do tipiti, punha o gancho ali e cá na frente lá ficava 2 ganchos desse jeito assim. Aí você carregava de pedra, ficava arco assim de pedra. Aí ia abaixando. Aquele peso lá ia baixando, o tipiti ia baixando, soltando aquela água. Aí quando chegasse, você punha de tarde, de manhã cedo, você tirava tanto de chutinho. Aí você punha outra massa. Aí a gente coava a massa, às vezes se quisesse pôr no sol um bocadinho, a gente punha e torrava. Deixava bem amarelinho. Já ficava a farinha assim? Ficava gostosa. Aí você punha o feijão, você sentia um cheiro. A farinha de milho também. Minha mãe fazia, torrava aquela farinha, ia barrendo com pano e jogando assim pra lá, já tinha o cômodo de jogar. Depois ela puxava com a pá de tábua, fazia no forno e ia mexendo, ia saindo aquela fumaça. Quando ela ficava bem amarelinha, ela tirava. Mas, pelo amor de Deus, quando você punha no café, você sentia o cheiro. Então, você fazia aquela farinha de milho branco e a canjiquinha de milho branco, você lavava, fazia ela ficava soltinha que nem arroz. Você lavava ela, punha no sol, ela enxugava. Aí você pegava ela assim, uma vazia, media a quantia que você ia cozinhar, punha no fogo, ela ficava soltinha que nem arroz. A gente tem tanta saudade daquilo que a gente fazia. Tem que fazer de novo. Nunca mais a gente vê. Não, tem que voltar a fazer. Monjolo lá acabou, monjolo. Não tem mais. Mas o aparelho de farinha eu tenho. Tenho. Eu até queria trazer para mim vender ele, tem a rodinha e tenho ali ela punha fubá, punha porvilho, punha trigo, batia o ovo separado, punha ali, punha cravo, punha canela. E depois ela pegava com a colher, tirava, punha numa tigelinha, fazia com a tigelinha assim, virava na forma, fazia uma broa. Ah, vai ficar gostoso. Eu vou dizer para você. E amassava outra quantia de bolo, de porvilho. Fazia cada bolo grande assim. Você olhava, aquilo estava douradinho lá dentro do forno. E não se usava muito a farinha de trigo, né? Era mais não, a farinha de... Era muito pouco, mais era o fubá. Fubá. Fubá e o porvilho. E o ovo. E punha na broa, punha a banha de porco. Ali punha e mexia. Fazia bem mexidinho ali. Eu mexia para ela. Eu era mocinha nova. Ia para lá, ela punha fogo no forno e fazia. Um balaio de bolo, de biscoito, a gente falava biscoito. E um balaio. O balaio era feito de taquara, sabe? Bem destaladinho. Ficava bonitinho o balaio.
Aí fazia aquele balainho assim, com 4 cantinhos. Aí enchia um balaio, aí ela dobrava uma toalha, punha em cima, tampava, punha em cima do outro. Deixava dar para todo mundo pela minha não estragava. Porque não usava os negócios de pão, torrada. Nem a gente não sabia o que era. Eu estou eliminando isso da minha vida. Né? Como eu falei para a senhora, eu estou comendo farinha de milho no café da manhã. Eu também como. Nossa, outra coisa. Eu procuro na venda farinha de milho branco e como. Que aí eu mato, ponho no café, eu fico contente. Eu lembro das farinhas que a gente fazia. Eu lembro. Esse serviço meu. Olha a panelinha aqui. Olha ali. Nossa, então a senhora é a musa inspiradora desse livro? É. Poxa vida, mais orgulho ainda. É ela aqui outra vez, aí. Tá no fogo, é. Ali tá o carneirãozinho e aí que é a panelinha. E tem outro livro, que eu fui lá na minha casa, lá e eu tava barrendo a casinha da tropa e ele filmou eu barrendo. Mas não tá aqui, tá lá na casa da minha neta. Ele a lembrar disso aqui. Isso aqui se chama chiculateira. Era no que fervia a água. Não existia, não sei, a pessoa fervia, minha avó tinha. Deixa eu comer o bolinho. Eu estive aqui, conheci o prato, conheci o guardanapo que eu estava forrando. Esse aqui é serviço meu. Com a vida já traçada, segue o passo do destino, cada na sua estrada, o tempo que vai levando nossa vida carregada, quando a gente é pequenininho, saindo daqui pra lá, e tropeçando no tempo, a cada passo que dá, a nossa mãe carinhosa ajudava a levantar. Acho que falou mesmo pra mim que estava vendendo. A vida começa a andar. Ele fez a vida. Ele vende muito livro, muita coisa. E aí que é a panelinha. E tem outro livro, que eu fui lá na minha casa lá e eu tava barrendo a casinha da tropa e ele filmou eu barrendo. Mas não tá aqui, tá lá na casa da minha neta. Ele passou aqui, só tem muita coisa, quero achar o bolinho aqui. Outra coisa, que havia de primeiro que o nego não, capaz que não chegasse a lembrar disso. Isso aqui se chama chiculateira, era no que fervia a água. Não existia, não sei, a pessoa fervia, minha avó tinha. Deixa eu comer o bolinho. Deixando o rastro pra trás.